Olá pessoal, professor Flávio Perini, IFES Campus Cariacica. Hoje a gente vai trabalhar com histologia animal, mais precisamente com tecido epitelial. Definição, caracterização, tipos de epitélio, classificação dos tipos de epitélio, importância. Então vamos dar uma visão geral a respeito deste tecido, focando sempre histologia animal, de uma forma geral, tá? Bom, primeiro vamos procurar definir tecido. O que se entende por tecido? Quando a gente pensa na organização do mundo vivo, a gente entende que a menor unidade biológica viva é a célula. Entendemos também que nós temos duas possibilidades, ou os seres eles são unicelulares e a célula sozinha executa todas as suas funções biológicas, ou os seres são pluricelulares ou multicelulares e as células elas passam a executar as suas funções biológicas em conjunto com outras células, iguais ou diferentes, muito unidas ou mais separadas, porém destinadas ao desempenho das mesmas funções. Quando isso acontece, a gente caracteriza como sendo um tecido. Simples. Um tecido nada mais, nada menos é do que um grupamento celular adaptado à execução das mesmas funções, de funções comuns num organismo multicelular. Olha a definição. Conjunto de células especializadas, quando eu digo especializadas, eu quero dizer que elas estão destinadas ao desempenho de algumas funções, elas se diferenciaram para algumas funções, tá? Então, conjunto de células especializadas, iguais ou diferentes entre si, separadas ou não por líquidos e substâncias intercelulares, que realizam determinada função no organismo multicelular. Conjunto de células destinadas ao desempenho de funções comuns. E, de acordo com a análise de como são as células e se tem e como que é essa substância intercelular, nós vamos ter a caracterização dos diferentes tipos de tecidos, porque a composição de um tecido tende a ser célula mais substância intercelular, sendo que você vai entender como sendo substância intercelular a substância, o material encontrado entre as células. Imagina que eu tenho aqui uma célula, outra. Entre elas tem material que foi produzido pelas células, né? Esse material é o que a gente chama de substância intercelular. Então, os diferentes tipos de tecidos, eles variam de acordo com a variedade de células, a forma e a função dessas células, bem como a variedade de substância intercelular em quantidade e composição. 4, então, serão os tipos de tecidos dentro da histologia animal: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E cada um deles depois se subdivide em outros. Tá? E como eu falei, deu a característica celular, deu a característica da substância intercelular, você logo de cara evidencia o tecido. Quer ver como que é fácil? Você vai falar bem assim: olha, célula com capacidade de contração, tecido muscular. Célula com capacidade de produzir e propagar impulso elétrico, impulso nervoso, tecido nervoso. Então é a característica celular que vai evidenciar o tecido. Substância intercelular sólida mineralizada, osso, que é um tipo de tecido conjuntivo. Tá? Desses 4 tecidos, nós começamos com o epitélio, ou tecido epitelial. O primeiro, então, a ser observado, tecido epitelial ou simplesmente epitélio. Então, se eu falar epitélio, dá no mesmo. E vou usar muito esse termo, epitélio. Primeiro, características gerais. Características que são comuns a todas as variedades de epitélio que a gente vai observar. Primeiro, células unidas com pouca substância intercelular. Se nós analisarmos o tecido epitelial, nós vamos ter o seguinte: imagina que essa é uma célula, essa é outra. Entre elas, praticamente não existe substância intercelular, por isso, elas são unidas. Estando adaptadas à execução de duas funções gerais, ou revestimento ou formação de glândulas. Se porventura ela estiver relacionada ao revestimento, vai ser um epitélio de revestimento. Se estiver relacionada à formação de glândulas, um epitélio glandular. Relacionado ao revestimento de superfícies corpóreas, ou relacionado à formação de glândulas e eliminação de secreções. Glândulas
São organizações celulares multicelulares ou até mesmo unicelular que têm a capacidade de produzir alguns produtos que serão liberados e terão alguma função para o organismo. A esses produtos nós damos o nome de secreções. Agora, se nós analisarmos o epitélio, outra característica marcante, avascularizado. Não tem vaso sanguíneo. Olha aqui o esquema, ó. Aqui eu tenho um esquema representativo de um corte de pele. Aí nesse corte de pele está separado essa partezinha aqui de cima, tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, notem, as células são sempre muito unidas, porque não tem substância intercelular. Neste caso aqui, nessa camada de cima, está relacionado ao revestimento. Mas também pode estar relacionado à formação de glândula. Aqui, ó, o canal glandular, ó, e aqui a glândula. Ó. Nota que a glândula ficou mais para baixo, né? Ela normalmente avança para o tecido que está abaixo do epitélio. E o tecido que está abaixo do epitélio é um tecido conjuntivo. Olha aqui, ó. Já está abaixo do epitélio, é outro tecido. E aí a glândula, apesar de ser epitelial, ela invadiu o tecido conjuntivo. Ela vai produzir uma secreção e vai liberar essa secreção aqui, ó, para o meio externo. Uma glândula sudorípara, por exemplo. Agora note que no tecido epitelial não tem vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo ele vai estar sendo destacado aqui embaixo, ó, capilar sanguíneo. Essas bolinhas aqui representam um corte do capilar sanguíneo. Então, os capilares sanguíneos estão no tecido conjuntivo e ausentes no epitélio. Tudo bem? Então, essas são as características principais, as características gerais do tecido epitelial. Células unidas, pouca substância intercelular, relacionado ao revestimento de superfícies corpóreas, relacionado à formação de glândulas e, consequentemente, eliminação de secreções, avascularizado. Que sempre vai ser nutrido pelo tecido conjuntivo que está subadjacente a ele. Porque, como eu falei, o epitélio não tem vaso sanguíneo. Olha essa outra imagem aqui que é mais bacana ainda. Ó. Aqui nesse rosa claro, eu tenho o tecido conjuntivo. E nesse vermelho aqui, mais escuro, é o tecido epitelial. Então, epitélio e conjuntivo. Isso aqui, ó, são os vasos sanguíneos, ó, as veias e as artérias vêm se ramificando, dando origem aos pequenos vasos sanguíneos, os capilares, que vão nutrir o tecido conjuntivo e vão permitir a nutrição do epitélio. Note que os capilares eles pararam aqui, ó. Eles não invadiram o tecido epitelial, justamente porque, como nós falamos, o epitélio não tem nutrição, não tem vascularização, mas tem nutrição. A nutrição dele é feita por quem? A nutrição dele é feita a partir do tecido conjuntivo subadjacente. Então, os nutrientes que chegam aqui são passados para as células da base do epitélio. Aí uma célula recebe o nutriente, utiliza e passa para a próxima, utiliza e passa para a próxima. Então, a gente passa a ter essa distribuição nutricional sendo feito célula a célula por difusão. Então, nutrição do epitélio. A partir do tecido conjuntivo subadjacente, quer dizer que está abaixo dele, por difusão. Tudo bem? Só que observação. Na verdade, quando eu falo que abaixo do epitélio tem um tecido conjuntivo, sim, mas entre eles tem uma camada chamada membrana basal. Então, nesse outro esquema, ó, mais uma vez, aqui em cima é epitélio. Aqui embaixo é tecido conjuntivo. Aí aqui eu vou ter a derme, isso aqui é um corte de pele. Então a pele vai ter a camada mais externa, a epiderme, e a camada mais interna, a derme. Em amarelo aqui é a camada de tecido adiposo, que armazena gordura. Nota que também nesse esquema aqui, ó, o vaso sanguíneo só está aqui, ó, no tecido conjuntivo, que é o branco. Só que entre o epitélio e o conjuntivo tem essa camada em cinza, que a gente chama de membrana basal. O que é essa membrana basal? Literalmente é uma membrana formada por proteína, glicoproteína, que tem que finalidade? Tem a finalidade de criar ali uma região limítrofe entre epitélio e conjuntivo, separando esses dois tecidos e trazendo, claro, algumas importâncias para o organismo. Então, é uma membrana que separa o epitélio do tecido conjuntivo subadjacente. Ela é formada por duas partes. Uma parte derivada do epitélio, chamada lâmina basal, e uma parte derivada do tecido conjuntivo, chamada lâmina reticular. Então, essas células da base do epitélio aqui,
vão produzir a lâmina basal, as células do conjuntivo vão produzir a lâmina reticular, as duas se juntam formando a membrana basal. Que vai trazer o que de importância? Primeiro, vai sustentar o tecido epitelial, né? Nota que o tecido epitelial ele está sempre inserido aqui, ó, colocado sobre a membrana basal. Sustenta o tecido epitelial. Fixa o epitélio no tecido conjuntivo. Na verdade, esse tecido epitelial está agarrado por essa lâmina basal no tecido conjuntivo que tem a lâmina reticular. É como se fosse assim, ó. Aqui são as células do epitélio, secretou a lâmina basal. Aqui são as células do conjuntivo, secretou a lâmina reticular. Junto, formou a membrana basal. Então, essa fixação do epitélio ao conjuntivo é feita por essa membrana basal. Nutrição do epitélio. Eu falei que os nutrientes que chegam no epitélio, quem traz são os vasos sanguíneos do tecido conjuntivo, mas eles repassam para a lâmina que permite a passagem desses nutrientes para o epitélio. Proporciona a nutrição do epitélio. Bem como uma barreira protetora, né? É uma proteção a mais contra a ação de agentes físicos, químicos e biológicos. Tudo bem? Então, membrana basal. Membrana que separa o epitélio do tecido conjuntivo subadjacente. De que ela é formada? De uma lâmina basal de derivação epitelial e uma lâmina reticular que deriva do tecido conjuntivo. Para que ela serve? Sustenta o epitélio, fixa o epitélio ao tecido conjuntivo, proporciona a nutrição do epitélio, favorece uma proteção. Sempre entre epitélio e conjuntivo vai ter a membrana basal. O tecido epitelial ele pode ser dividido em duas grandes categorias que seguem as duas grandes importâncias gerais. Ou ele reveste superfícies, ou ele forma glândula, né? Então eu tenho tecido epitelial de revestimento, o epitélio de revestimento, tecido epitelial glandular, o epitélio glandular. Epitélio de revestimento é aquele relacionado ao revestimento de todas as superfícies corpóreas, internas e externas. Pele por fora, tecido epitelial de revestimento. Por dentro aqui na mucosa bucal, passa a língua aí, tá vendo esse bem maciozinho que tem aí por dentro? Pois é, epitélio de revestimento, é a mucosa bucal. O tubo digestório por dentro, tecido epitelial. O sistema respiratório por dentro, tecido epitelial. Revestimento, qualquer revestimento, epitélio. E aí a gente consegue buscar as importâncias de acordo com aonde está acontecendo este revestimento, em que parte do corpo. Por exemplo, essa parte aqui, para que serve isso aqui? Proteção. Proteção contra a entrada de agentes invasores, por exemplo. Agentes físicos, químicos e biológicos são barrados pela camada mais externa da pele. Proteção contra perdas de líquidos corporais. Proteção contra desidratação. Então, para evitar a desidratação, uma camada epitelial é efetiva. Trocas gasosas. Acabei de falar aqui que o sistema respiratório por dentro ele é forrado por epitélio. Então, no local lá, no interior dos pulmões, onde acontece a troca gasosa, é o quê? Tecido epitelial. Um anfíbio, um sapo, por exemplo, respira através da pele. Ele tem uma respiração cutânea pelo epitélio. Tem que ser fina nesse caso a pele, né? A absorção. Falei que o tubo digestório por dentro é forrado por epitélio. Então, lá no intestino, onde acontece a absorção dos nutrientes, o que você tem promovendo essa absorção de nutrientes? Epitélio. Percepção sensitiva. Eu estou sentindo toque por quê? Porque no epitélio eu tenho essa percepção sensitiva. Vão existir terminações nervosas que permitem a percepção sensitiva em nível de tecido epitelial. Tá? Então, epitélio de revestimento relacionado à proteção contra a entrada de agentes invasores, proteção contra a perda de líquidos corporais, trocas gasosas, absorção, percepção sensitiva, entre outras importâncias que nós podemos associar à presença do epitélio nas diferentes partes do corpo. O epitélio de revestimento ele pode ser classificado de acordo com alguns critérios. Vamos botar aqui 2. Primeiro critério, número de camadas celulares. E aí é fácil. Você olha quantas camadas de células e classifica em simples quando tiver uma camada de célula só.
Olha aqui, ó. Esse marrom aqui é a membrana basal, então abaixo é conjuntivo, acima é epitélio. E note uma única camada de células, então é um epitélio simples. Uma única camada de células. Ó, o outro esqueminha aqui, ó. Aqui em marrom é a membrana basal, então para baixo é conjuntivo, para cima é epitélio. Mas nota, tem várias camadas de células, vários estratos, por isso estratificado. Várias camadas de células. Esse aqui é o pseudoestratificado, esse terceiro esqueminha. O pseudoestratificado é um epitélio que quando você olha para ele, parece que são duas ou mais camadas, mas na verdade é uma só. Então ele aparenta ter estratos, mas não tem. Pseudoestratificado. Uma única camada de células que aparentam várias. Aqui, ó. A nossa traqueia, por exemplo, ela é formada por um epitélio pseudoestratificado. Pseudoestratificado mucoso e ciliado. Quer dizer que ele tem cílios na camada externa e tem muco, que tem por finalidade de proteção, né? É ajudar na retenção de micropartículas que entrem pelo sistema respiratório. Quanto ao formato das células, a forma da célula vai dar um nome ao tecido. Por exemplo, células achatadas aqui, ó. Aqui as células elas estão mais achatadas, ó. Pavimentoso. Células achatadas. Olha aqui, as células estão com formato cúbico. Epitélio de revestimento cúbico. Células cúbicas. Olha isso aqui, células alongadas. Prismático ou colunar. Células alongadas. E a gente chama de epitélio de transição toda vez que você ter células que podem mudar de forma de acordo com o estado de tensão do tecido. O tecido está mais tensionado, a célula fica um pouquinho mais achatada. Aliviou a tensão, fica mais relaxadinha. Então ela pode mudar de forma de acordo com o estado de tensão do tecido. Por exemplo, bexiga urinária. Quando a bexiga está cheia, começa a tensionar mais a parede, então as células elas se acomodam de uma forma diferente, ficam mais achatadinhas. A bexiga está vazia, então tensiona menos a parede, então a célula fica menos achatadinha. Então ela vai mudando de forma de acordo com o estado de tensão do tecido. Epitélio de transição. Aí você junta, né, as duas classificações toda vez que você for identificar um epitélio. Esse aqui, ó, ele é simples porque tem uma camada só e pavimentoso porque as células são achatadas. Ó, simples e cúbico, uma camada de células com células cúbicas. Simples e prismático, uma camada de células alongadas. Várias camadas, estratificado, células achatadas, pavimentoso. Duas camadas, estratificado, células em formato cúbico, estratificado cúbico. Ó, pseudoestratificado prismático, porque as células são alongadas. Transição é só de transição, epitélio de transição. Não tem uma forma fixa da célula. O epitélio glandular, como a gente já falou, ele está relacionado à formação de glândula. Glândula que, por sua vez, produz e libera secreção. A animação aí está mostrando a atividade de uma glândula salivar. Está produzindo e liberando saliva. Certo? Neste caso, então, epitélio glandular. Forma glândulas, produz e elimina secreções. Agora, sempre formado a partir de um epitélio de revestimento. Tá? Vai funcionar assim, ó. Vai haver um epitélio de revestimento e dele serão formadas as glândulas. As glândulas podem ser formadas de diferentes maneiras, né? Primeiro, a mais simples aqui é quando uma célula se diferencia para a atividade glandular. Acabou. A célula foi lá, se diferenciou, passou a produzir e liberar a secreção, já é uma glândula, né? Glândula unicelular. Apenas diferenciação celular em nível epitelial, passando a produzir e eliminar a secreção. Tá? Em alguns casos, algumas células adjacentes elas se diferenciam e passam a trabalhar em conjunto. Ó, diferenciação união de células em nível epitelial que passam em conjunto a produzir e eliminar secreções. Tá? Então você também tem uma glândula em nível epitelial. Mas o mais comum é o que a gente vai observar aqui, ó, nesse esquema. Nós vamos ter uma região do tecido epitelial original
onde as células começam a se proliferar e invadir, migrar em direção ao tecido conjuntivo, que é o que está embaixo. E elas vão migrando com duas possibilidades: permanecerem unidas ao epitélio, se comunicando com o epitélio por meio de um ducto que leva a secreção para contato com este epitélio, ou se separa do epitélio e se associa a um vaso sanguíneo, um capilar sanguíneo. Se proliferou, se separou e ficou junto de um capilar sanguíneo. Certo? Nesses dois casos, a organização das glândulas é uma organização multicelular, que é o mais comum, como eu falei. Proliferação de células e sua migração ao tecido conjuntivo subadjacente. Formando-se um ducto secretor e a glândula permanece ligada ao epitélio, onde a sua secreção é eliminada, ou desprendimento das células do epitélio e associação a capilares sanguíneos. Neste caso, a secreção vai ser lançada no vaso sanguíneo e distribuída às diversas partes do corpo pelo sangue. Tá? Toda vez que acontecer isso aqui, a glândula se integra a um vaso e libera a secreção dentro desse vaso, ela vai ser endócrina. Toda vez que ela não estiver integrada a um vaso e liberar a sua secreção em contato com o epitélio do qual essa glândula se originou, ela vai ser exócrina, que é inclusive um critério de classificação das glândulas. As glândulas elas podem ser classificadas em exócrinas, endócrinas ou mistas, de acordo com o local em que as suas secreções são liberadas. Toda glândula que libera a secreção por meio de um ducto em contato direto com o epitélio do qual ela se originou, exócrina. Em outras palavras, liberam a sua secreção fora da corrente sanguínea. Para isso, possuem ductos de secreção. Glândula sudorípara, glândula salivar, glândula lacrimal, são glândulas exócrinas. Toda vez que ela produz a secreção e libera diretamente em contato com a corrente sanguínea, porque ela se integrou a um capilar sanguíneo, então ela produz a sua secreção e lança para o sangue, ela é endócrina. Liberam suas secreções diretamente na corrente sanguínea. E nesse caso, a secreção chama-se hormônio. Não tem ducto, a secreção é um hormônio e vai ser distribuído até alcançar um tecido-alvo onde ele vai ter o seu efeito. Botei aqui como exemplo a hipófise e a tireoide, são glândulas produtoras de hormônios. Quando a gente trabalhar sistema endócrino, nós vamos dar uma atenção para as glândulas endócrinas. Aí lá, a gente dá uma atenção maior para os hormônios. E a gente vai chamar de mista aquela glândula que consegue exercer tanto papel endócrino quanto papel exócrino, o pâncreas, por exemplo. O pâncreas é um órgão glandular. Ele tem essa regiãozinha aqui, Aqui ele foi cortado, tá? Foi feito um corte aqui, você olhando ele aqui por dentro, Aí ele tem o que nós chamamos de ácidos pancreáticos, essas bolsinhas amarelas aqui. Isso aqui é célula glandular. Produz o conteúdo, lança aqui dentro, do canal que leva para o intestino, o suco pancreático. Então, os ácidos pancreáticos não liberam a secreção deles no sangue, libera no epitélio do qual ele se originou. Então, é uma porção exócrina. Já essas bolinhas roxinhas aqui, representam o que nós chamamos de ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, que são grupamentos de células produtoras de hormônio. Então, representa uma porção endócrina, produz o hormônio e lança ele no sangue. Mais precisamente, dois tipos de hormônios, insulina e glucagon, que regulam a glicemia, a taxa de glicose no sangue. Então, o pâncreas, que é uma glândula mista ou anfícrina, ele tem a sua porção exócrina, representada pelos ácidos pancreáticos. O que produz? Suco pancreático. Libera onde? Libera no intestino. Então, não liberou no sangue, exócrino. E a porção endócrina, que são as ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans.
Grupamento de células que produzem hormônio. Mais precisamente, célula alfa produz o hormônio glucagon, célula beta produz o hormônio insulina. Hormônio glucagon, o que ele faz? Aumenta a glicemia, aumenta a taxa de glicose no sangue. Hormônio insulina faz o contrário, diminui a taxa de glicose no sangue. Então esses dois hormônios regulam a glicemia, regulam a taxa de glicose no sangue, mas vamos olhar o efeito deles com mais detalhes depois no sistema endócrino. Só um detalhezinho, a carência, a deficiência na produção da insulina é o que vai ser causador da diabetes mellitus. A tal da diabetes é falta de insulina. É carência da insulina. Tá? Ou o problema no receptor da insulina, mas lá no sistema endócrino depois a gente visualiza isso. As glândulas podem ser classificadas também quanto à sua composição em secreção. Como é que é composta a secreção? Primeiro, a secreção vai ser composta de célula mais produto a ser secretado. Como assim? A célula vai lá, produz a secreção. Mas a célula se desintegra e é eliminada junto com o seu produto de secreção, com o que ela produziu. Ó, aqui eu tenho a glândula, aí a célula dela foi liberada porque a célula se desintegrou e o conteúdo também. E aí libera tudo. Quando isso acontece, a glândula é holócrina. Glândulas cujas células são eliminadas juntamente com o produto de secreção. A célula que foi eliminada, depois ela tem que ser reposta por uma outra, que é uma célula-fonte, na própria glândula. A glândula sebácea, produtora de sebo, né, ela é uma glândula holócrina. Apócrina. Apócrina é quando a célula ela desintegra só a sua região apical e vai pedaço da célula, pedaço apical, mais a secreção sendo liberada, que é a glândula. E olha aqui, ó, a célula liberando só o seu ápice aqui, ó, ela não se desintegra por completo. E aí libera pedaço de célula que tem no seu interior a secreção. Apócrina. Glândulas cujas células eliminam, juntamente com os produtos de secreção, parte do citoplasma apical, a extremidade superior, na qual a secreção está acumulada. A glândula mamária, a produtora de leite materno, faz isso. Ela é assim. E a merócrina é aquela que libera exclusivamente a secreção. Produziu a secreção dentro da célula, libera ela no ducto, ó, e ela vai ser liberada só secreção. Não desintegra a célula, nem pedaço, nem inteiro. Glândulas cujas células eliminam somente o produto de secreção, permanecendo o restante da célula intacta. Exemplo, a maioria das glândulas exócrinas, ó, sudorípara, salivar, ácidos pancreáticos, que eu mostrei ali agora, merócrinos. Tá bom? Então, de acordo com a composição da secreção, holócrina, célula se desintegra junto com a secreção. Apócrina, a superfície final, o ápice, se separa junto com a secreção. E merócrina só libera a secreção. E vale a pena a observação. Observação de respeito à pele, pessoal. A pele humana é que muitas vezes a gente até confunde. Não é um tecido e sim um órgão. Porque quando eu estou falando aqui de tecido epitelial, e aí a gente costuma, no geral, falar assim, olha, essa parte aqui da pele por fora é tecido epitelial. E muitas pessoas pensam, ah, a pele é um tecido? Não, a pele não é um tecido. A pele é um órgão formado por uma junção de tecidos. Porque quando tecidos se juntam, eles formam órgãos, e a pele é assim. A pele, na verdade, ela tem uma camada de epiderme mais externa, que é tecido epitelial, e uma camada derme mais interna, que é tecido conjuntivo. Então, ela é uma junção de tecidos. Então, ela é um órgão. Um órgão muito complexo, com N funções, que eu posso citar aqui: função protetora contra agentes físicos, químicos e biológicos, função sensitiva, sensibilidade tátil, por exemplo, manutenção de temperatura corporal, são alguns dos papéis associados à pele. Como eu falei, duas camadas. A camada mais externa, epiderme. Tecido epitelial, aqui sim,
que vai ter diversos tipos de camadas celulares sobrepostas, bem aderidas, seguindo as características do tecido epitelial. No tecido epitelial, na epiderme, melhor dizendo, a camada mais embaixo é a germinativa, onde as células estão o tempo todo se dividindo. Logo depois vem uma camada espinhosa, quando elas começam a se modificar, produzir e acumular grânulos de queratina na camada granulosa. Essa queratina é uma proteína que impermeabiliza a célula, faz com que aquela célula perca toda a capacidade de troca, aí ela morre e vira uma camada queratinizada ou córnea. Então são 4 camadas na epiderme. A camada mais interna, células se dividindo o tempo todo, germinativa. Logo depois, quando elas começam a se modificar para a produção de queratina, espinhosa e granulosa. Depois que queratinizou tudo, a célula morreu, camada córnea, que é a camada queratinizada. Na epiderme nós encontramos também algumas células com funções importantíssimas para a pele e para o organismo, das quais nós podemos citar os melanócitos. Esse aqui é um melanócito, ó. Uma célula cheia de ramificação, ela está na base da epiderme e as suas ramificações invadem as camadas mais superiores. E essas ramificações vão liberando grânulos. Dentro desses grânulos, melanina, que é um pigmento que dá cor à nossa pele. Então, melanina, pigmento que dá cor à pele, produzida pelos melanócitos que está na epiderme. Finalidade, proteção contra a radiação ultravioleta, neutralização de radicais livres, proteger a sua pele do desgaste do envelhecimento. Absorve parte da energia contida na radiação ultravioleta. Neutraliza radicais livres. São as funções da melanina produzida pelo melanócito. Tá? Dá cor à pele. Peles mais escuras possuem mais melanina do que peles mais claras. Detalhe, o que faz variar a cor da pele é a quantidade de melanina, não a quantidade de melanócitos. A quantidade de melanócitos ela é muito próxima, muito parecida. O que muda é a quantidade de melanina. Além de outros fatores, é claro, né? Carotenoide, vascularização, quantos vasos sanguíneos estão na pele, se eles estão mais ou menos superficiais. Tá? Então a quantidade de melanócitos é praticamente a mesma em todas as pessoas. O que difere a cor da pele é a quantidade de melanina que esses melanócitos possuem. Isso é definido geneticamente. E pode ser estimulado pela própria radiação. Outra célula importante são as células de Langerhans. São células muito ramificadas que promovem proteção. Reconhecem e destroem agentes estranhos na pele, na epiderme. E alerta o sistema de defesa, que vai posteriormente começar a reagir contra esses agentes invasores. Então, representam uma primeira linha de células de defesa. Células de Langerhans, com esse formatozinho aqui cheio de ramificação. E as células de Merkel são importantes porque elas estão relacionadas à percepção de estímulos mecânicos. São células que estão na epiderme e fazem com que a gente possa perceber o toque. Estou sentindo o mínimo que foi esse toque aqui por causa dessas células de Merkel. Elas percebem esses estímulos mecânicos e passam esses estímulos para as fibras nervosas. E aí vem a percepção nervosa do toque mecânico, do tato. A derme, por sua vez, que é a camada mais grossa, mais espessa da pele, tem 2 partes. Parte mais superficial, papilar, parte mais profunda, reticular. Na reticular é onde nós vamos encontrar os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, as terminações nervosas, os pelos, a raiz dos pelos, na verdade, as glândulas. E a parte papilar é aquela que tem logo abaixo da epiderme. Abaixo da derme vale a pena a gente destacar, tem uma camada chamada camada adiposa, ou tecido adiposo subcutâneo, hipoderme ou tela subcutânea, que é uma camada de tecido conjuntivo, formado por células chamadas adiposas, que acumulam gordura, que a gente vai dar destaque quando falarmos de tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo. Tá? Então, hipoderme ou tela subcutânea é a camada de tecido conjuntivo situado abaixo da derme. Então, a camada gordurosa não faz parte da pele, ela está abaixo da pele. Rica em fibras e rica em células que armazenam gordura.
Isolante térmico, proteção mecânica, reserva energética, modelação do organismo são funções do tecido adiposo. Tudo bem? Isso fecha essa parte de tecido epitelial, dando esse destaque bem superficial a respeito da pele e que nós tenhamos conseguido contemplar aí o máximo possível, que você tenha conseguido absorver o máximo possível. Tendo dúvida, procure o professor para tentar tirar um pouco das dúvidas e esclarecer alguns problemas falhos. Precisar, pode rever a aula. Às vezes, revendo, você consegue sanar algumas dúvidas que possam ter surgido. Tudo bem? Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado sempre virá na mesma proporção do seu esforço. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Valeu e até a próxima. Beijos.